Vai faltar imóvel e quem entender isso primeiro decide melhor. Hoje eu estou aqui com ele, que nasceu junto com a construtora, e vocês vão conhecer essa história nesse episódio. Acompanhe com a gente. Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje nos estúdios maravilhosos do Grupo Sim, na presença dessa moçada incrível aqui que está nos bastidores da Fervo Digital. E meu convidado de hoje, Vinícius Gazinelli, ele que é da nova geração da construção civil capixaba. Então, Vinícius, sem mais delongas, fala pra gente quem é Vinícius Gazinelli em 30, 40 segundos, 1 minuto, o que você quiser. Obrigado, Stange, assim, pelo convite, pelo Grupo Sim estar aqui cedendo o espaço que vai faltar imóvel. É um projeto muito interessante. Aqui, quem é Vinícius Cadete Gazinelli Cruz, né? O nome já, ele acaba entregando, né? Cadete Gazinelli é o nome atual da construtora, né? É uma construtora que não nasceu agora, nasceu tem 33 anos, né? Ela antes chamava GH, que era Guilherme Hugo também. Nada muito criativo, né? Era o nome do meu pai e o nome do meu avô por parte de mãe. Então, essa parte de construção sempre esteve no sangue, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. E cresci sonhando em ser construtor. Visitava as obras ali ainda quando criança, subia eu falava as dunas de areia, mas na verdade era um morrinho de areia, brincava, né? Então, aposentei funcionários que na época me viram crescer, viram criança, então sempre esteve no sangue. E a gente hoje está assumindo a consultora aí, né? Dando o segmento na segunda geração. Boa. E a terceira geração está nascendo. Tá vindo. Não, então, nascendo. Ele falou isso, mas é o seguinte, Vinícius Gazinelli é marido da Hannah, pai da Geórgia, que vai nascer. Vocês estão assistindo isso aqui, acho que quando for ao ar, pode ser que já tenha nascido. Exatamente. Né, que eu acho que isso aqui vai lá para janeiro, a gente está gravando no fim de dezembro, então marido da Hannah, pai da Geórgia, agora empresário, filho, né, serviu Líderes do Amanhã junto comigo, foi onde a gente se conheceu, num projeto sensacional. E aí você tocou num ponto já que eu já vou falar isso. Cara, a sucessão aí foi vocação, né? Eu ia falar vocação ou obrigação, mas tô vendo que foi vocação, né? Exato. Então, você já contou aí que a construtora nasceu junto com você, né? Ou você nasceu junto com a construtora. Mas como é que foi ou está sendo essa sucessão que está acontecendo, cara? Então, foi assim, eu queria, assim, desde a época da escola, não vinha nada na minha cabeça a não ser fazer engenharia civil, ponto. Então, desde aquele primeiro, segundo ano, você vai descobrir para onde você vai, se você vai para a sala de exatas, de humanas, de humanatos, de o que era. Na minha cabeça era só um curso, engenharia civil, ponto. Certo. Atuar na consultora. Mas eu acho que meu sonho nunca foi assim, atuar 100% na consultora, levar a consultora para não sei onde, porque também você é jovem lá, com seus 14, 15 anos, tentando decidir sua vida pelos próximos 15, 20, 30, é complexo. Então, eu também realmente não tinha total dimensão do que era aquilo, né? Mas decidi por engenharia civil, fui para a faculdade. Aqueles 2 primeiros anos na faculdade, onde eu estava muito mais preocupado em passar naquelas matérias difíceis, cálculo, etc., E aí depois, já no terceiro ano, e a minha faculdade ela era bem estratégica, ela era assim, você fazia de manhã os 2 primeiros anos. No terceiro ano, você era obrigado a ir para a noite. O que você fazia de manhã e de tarde? Pô, se você não trabalhasse, você era um inútil. Com todo respeito. Você fez UFES? Não, eu fiz Univix na época. Tá. Então, a particular mesmo eu olhava para você e falava assim, cara, você vai estudar à noite. O que você vai fazer de manhã e de tarde? Trabalhar, né? Coçar saco? Não, vamos trabalhar, pô. Então, assim, e esse era o espírito de toda a galera na época. Todo mundo, assim, todo mundo se sentia muito orgulhoso de chegar na faculdade de botina, acabado, sujo de concreto. Era meio que isso, né? De uniforme da empresa, e você olhava para a empresa, igual o pessoal brinca de olhar o uniforme da Vale, né? Olhava para o uniforme da empresa tal, pô, construtora tal, pô, bacana, conseguiu tal estágio, trabalho. Umas coisas assim muito legais. Nossa. E meus pais, assim, eles tentaram me introduzir na construtora até bem cedo. Fiquei uns poucos meses lá para ver o que é uma obra, como é que funciona e tal. Mas logo minha mãe e meus pais falaram assim, não, ele precisa ter experiência em outros lugares e não necessariamente na Cadete Gazinelli. Então, todas aquelas boas práticas que o pessoal faz de sucessão, aquelas regras de, não, tem que passar X anos fora da empresa, atuando no mercado em outras empresas para depois vir para cá, aconteceu
isso involuntariamente e voluntariamente, de certa maneira. Então, acaba que eu fui estagiar primeiro em obra pública. Eu acho que meus pais me colocaram lá de propósito mesmo para eu ver o que é obra pública e falar assim, não quero mexer com isso na minha vida. Entendeu? Eita. Então, assim... Não anda o trem? O que é? Cara, falta de eficiência? Não, pelo contrário, é porque tudo é movido a incentivos, e os incentivos são completamente diferentes de uma construção tradicional. Então, eu lembro, eu estagiário lá, a gente vendo frentes de serviço a serem tocadas, liberadas para fazer, e a direção falava assim, não vamos fazer. Por quê? Porque está trocando prefeitura, não sabemos o amanhã. Então, deixava-se de pintar a fachada toda, por exemplo, de um prédio que eu estava lá, porque com medo de não receber lá na frente quando trocasse a prefeitura. Então, eram umas coisas assim, os incentivos são muito diferentes, entendeu? E olha que eu não estou nem entrando no que as pessoas têm de imaginar de obra pública, Sim. aquele negócio, corrupção, fiscal, não tem nada a ver disso. Ele está falando de os incentivos, a pessoa pode ficar, pensa só, você executar um serviço e poder ficar 3 meses sem receber legalmente. É isso que é obra pública hoje. Não dá, né? Então, assim, o cara emitia uma fatura, a gente via a empresa, digamos assim, correndo atrás de receber medição. Aí vamos brincar assim, eu lembro até hoje, recebia novembro, dezembro e a de outubro não tinha sido paga ainda. Eram umas coisas assim que você não conseguia entender e isso refletia para dentro da obra. Claro. Então foi quando, e olha que eu estou aí numa escola e num terminal de ônibus, com obras completamente diferentes, e eu olhei e falei assim, cara, isso aqui eu não quero para minha vida. Não quero. E eu estagiei também num Elefante Branco, que é aquelas obras... Tipo o Cais das Artes, não foi o Cais das Artes, mas tipo o Cais das Artes que não termina nunca, que a empresa está lá há trocentos anos, que eu olhei para aquilo e falei assim, gente, isso aqui também não é para mim. Então aí tem a primeira decisão. Não vai ser pela prestação para o público, vai ser para o privado. Vai ser privado. Aí, para não trabalhar lá dentro ainda, para ver os outros... Aí eu fui para onde? Eu queria dançar Cavalcante. Eu não posso falar nome porque eu tenho orgulho. Não, pode, eles fazem parte do grupo, sim, hoje. Exato, e eu tenho orgulho de ter estagiado lá, porque foi uma experiência muito legal. Eu estagiei dentro do Shopping Mestre Álvaro. Olha só. Com o shopping já entregue. E eu era da consultora. E acabou que assim, aí a pessoa fica assim, pô, mas você foi para onde? Tem todo o centro comercial do Shopping Mestre Álvaro, todas as salas. Então eu entrei ali para fazer todas as entregas das salas aos clientes. Rapaz, eu não te vi lá. Eu acho que eu já te vi lá, hein, cara. E fazer uma expansão... o shopping já tinha sido entregue há um ano e pouco, alguma coisa assim. E aí tinha o último andar do shopping lá de baixo que não tinha sido pronto. Tinha tipo assim, tava esperando ter uma expansão. E aí ia ter uma agência de correios, ia ter não sei o que e tal. Então tinha equipe da consultora lá ainda para entregar o comercial e fazer essa expansão. Que irado. Então acabou que eu fiquei lá 1 ano no Shopping Mestre Álvaro. Muito bacana. E acabou que eu tive contato com as pessoas que trabalham em shopping. Esse universo que eu desconhecia completamente, eu entrava na administração do Shopping Mestre Álvaro na época, eu olhava lá, tinha umas 40 pessoas dentro da sala, eu falei, gente, a gente que é cliente dentro de shopping, a gente não consegue imaginar o tanto de gente que existe para aquilo ali estar rodando, É tipo a Disney, né? Você não vê o tanto de gente que faz a mágica acontecer, né? Exatamente. Fica todo mundo no back-office. E aí acabou que dali surgiu um convite para eu ser estagiário de operações do Shopping Mochoara. Certo, lá que estava inaugurando. E inaugurar, ou seja, aí eu deixei de ser consultora por acaso, deixei de ser estagiário de construção e tal, essas coisas, e fui para a operação. E aí foi uma experiência muito boa, porque foi onde eu conheci o mundo corporativo. Olha só. Que, querendo ou não, a gente que está 100% em obra todas as vezes ali, cuidando e tal, a gente acaba esquecendo o que é um escritório, muitas vezes, o que é um farol de metas, essas coisas. Legal. Fica muito mais preocupado no projeto, na entrega, naquela parede está sendo entregue daquela forma. Então, assim, esquece desse mundo corporativo. E isso foi muito interessante para mim, para ter essa outra visão. Visão de empresa, e não só de obra, daquela obra a ser entregue, mas uma visão de empresa. Enfim, fiquei lá quase 9, 10 meses por aí, até realmente eu me formar. E aí, quando eu fui
perto de me formar, Stanley, é a hora que você começa a olhar e fala assim... E agora? Agora a água vai bater na bunda. Deixei de ser estagiário do negócio chique para virar desempregado. E aí a água vai bater na bunda. E aí eu comecei a olhar pro mercado de shopping mesmo, que é onde eu estava inserido. E eu olhei e falei assim, eu olhei para a trajetória de mercado das pessoas que estavam lá, e eu falei assim, eu acho que eu não quero isso pra minha vida. Primeiro, eu já estava com a Hannah, já tinha muitos anos, já tinha 6 anos, 7 anos, 6 anos já na época, me formando, e pretendia já ficar junto com ela, e o que eu via do pessoal de shopping era, quando você conversava com eles, eles para evoluir de carreira, eles tinham que mudar de shopping. É itinerante a carreira do cara. E para você mudar de shopping, você tinha que mudar de cidade, de estado, etc. Então tinha gente que tinha ido pro shopping Ananindeua depois, que era dessa Cavalcante. Às vezes foi pra Praia da Costa, que aí já é Vila Velha, super tranquilo, mas assim... Mas também tinha Rio de Janeiro, eles eram O pessoal vai pro interior de São Paulo, vários lugares eu olhei e falei assim, eu acho que eu não quero isso pra minha vida, não. Quero ficar perto da minha futura. Quero ficar perto. E aí quando eu decidi isso, no momento que eu decidi, meu pai falou assim, então vem cá, então janeiro você tá na consultora, tá? Isso foi mais ou menos que ano? No ano de formar, 2014 para 2015. E aí foi quando realmente eu entrei na consultora. Foi meio que assim, eu ia ser um desempregado procurando emprego, tentando uns trainees. Meu pai falou assim, não, vem cá, você vai entrar na consultora. Então tem 10 anos de cadete Gazinelli. Tem 10, 11 anos agora de cadete Gazinelli e o interessante foi, meu pai, ele tinha uma obra fechada, que era um centro comercial ali no bairro República, Mata da Praia. Perfeito. Aquela Rosendo Serapião, que foi a minha primeira obra ali, né? E quando eu entrei, tava no terreno, não tinha nada, entendeu? Até demolir casa, a gente tinha que demolir, entendeu? Porque não tinha nada mesmo no lugar. Então eu cheguei, era mato, mas com tudo vendido. Porque era um essa é onde tem o Santander. Não, tá. É onde era do lado do Adolina. Sei. É porque onde tem o Santander eu já peguei na minha carreira pra... Eu cheguei a ver a tabela e tal, quase vendi lá. Isso, foi o primeiro contato com a cadete Gazinelli. Foi o primeiro contato com a cadete Gazinelli. Exato. Grande Guilherme, um abraço pro senhor. E Denise também, né? Sempre muito fino, sempre muito receptivo, sempre me acolheram, muito legal. Exato, senhor Guilherme, famoso seu Guilherme. Cara, e aí é interessante, o legal é que você então passou assim, foi no público, viu, vamos dizer assim, o que não funciona, entrou no privado, eu diria, entrou bem, igual você falou do Grupo Sá Cavalcante, e aí lá dentro também foi na operação, na botina, e também viu um pouco da parte de escritório. E aí você cai na Cadete Gazinelli. Cadete Gazinelli constrói Vitória, uma construtora, vamos chamar pequeno, médio porte. O que vocês consideram? Para alguns vai ser médio, para outros vai ser pequeno. De grande ela não é, porque a gente vinha construindo de um prédio por vez. Isso quando você pega nosso histórico, que está muito envolto dentro de Jardim da Penha, a gente está falando de prédios baixos, de 5 pavimentos e tudo mais. Agora que a gente está avançando para outros tipos de prédio, outras tipologias. Mas, assim, eu classificaria ela entre pequeno, caminhando para o médio, entendeu? E aí, constrói Vitória. A gente constrói Vitória. Isso é até uma passagem interessante, porque a gente, quando eu comecei a entrar na construtora mesmo, em si, a primeira coisa engenheiro de obra, fui tocar a obra ali e tal, tranquilo. Mas, com o tempo, eu fui pegando outras responsabilidades. Mas pegando muito mais por necessidade, por não ter uma pessoa para fazer isso, do que por outras coisas. Ou por ter visto nesse histórico de corporativo, etc., coisas que eu olhava e falava assim, não, a obra não dá para ser dessa forma. Então, teve várias coisas que, logo quando eu entrei, a gente foi implantando aos poucos, porque eu falava assim, não dá para ter uma consultora, porque era muito mais artesanal do que é hoje. Hoje eu brinco que nós somos artesãos mesmo, que a gente constrói realmente com muito, muito cuidado, muito zelo, isso leva muito tempo, requer muito cuidado. Sim. E você não é uma construtora que faz uma linha de produção. Não é, exato. Perfeito. Então, o Vinícius, né, você está lá dentro da obra, eu brinco olhando se a parede está torta, se a janela, o esquadro, você está lá no dia da concretagem, você está lá no dia, né? Dias importantes, com certeza a gente vai estar lá. E aí, foi quando a gente comecei a fazer outros cursos que não ligados à construção civil em si. Aí eu lembro de fazer um cursinho simples de planejamento estratégico ali, porque eu comecei a sentir esse negócio, a consultora, não sei para onde ela está indo, o que ela vai fazer.
Aí eu fiz um cursinho de planejamento estratégico, aí aquele negócio, missão, visão, valores e tal. Aí eu peguei aquilo, pô, a gente tinha o stand, mas era aquele negócio muito mais de parede. Aí eu peguei, fui e sentei com meu pai. E aí foi quando a gente começou a definir o que a consultora fazia ou deixava de fazer. Interessante. E aí foi quando... Aí foi igual quando eu oriento o pessoal que tá meio perdido na vida lá, ou na época com meus estagiários mesmo, eu falava assim, começa escolhendo pelo que você não quer fazer. Então vamos lá. Obra pública? Não vamos fazer. Galpão? Não vamos fazer. Reformas? Não vamos fazer. Então a gente foi listando todas as coisas que estavam no mundo da construção civil, que as pessoas naturalmente, às vezes, são tentadas a fazer por conta de uma oportunidade que pode aparecer ali, que a gente foi olhando e falando assim, não vamos fazer, não vamos fazer. Então a gente pegou justamente o que era o histórico da consultora e olhamos e falamos assim, a gente constrói edifícios verticais, residenciais e comerciais. Certo. E em Vitória. E esse em Vitória foi muito importante até o momento, tá? A gente depois pode botar do futuro, mas foi muito importante para a gente definir o foco da consultora e parar com esse ruído que vinha de fora. Não, porque bairro tal, cidade agora tal... Agora é tal lugar, tá na moda, não sei o quê. E aí o que acontece? Nós, como éramos menores ainda na época, você não consegue abraçar o mundo. Sim. E aí você perde o foco das coisas, aí você deixa de aumentar a parceria com um determinado corretor, imobiliária, porque você está começando a visar um mercado X lá do cidade Y, você fala, cara, não é isso. E ele não vai conseguir te acompanhar, quem sempre te acompanhou, né? E vocês tiveram uma parceria muito forte com a Admóvel. A Admóvel, que já teve aqui, isso aí. Pô, a gente tem parceria com eles até hoje. Grande Júlio, Renato, Bruninho. Pô, exato. Marli ali nos aluguéis, firme forte. Com a gente, tá. E aí, por exemplo, a parceria com a Admóvel foi na época do meu... A parceria mais forte, né? Foi na época do meu pai, porque meu pai tinha 3 negócios. E aí, por isso que a construtora estava meio assim, na época que eu entrei, porque ele tinha apenas uma obra fechada, só a stand. E aquela obra. E ele fala, se ele tivesse aqui, ele confirmaria isso aqui. Ele fala... Ele iria, se eu não entrasse na consultora, ele iria terminar aquela obra comercial e encerrar a consultora. Olha só. Ele já falou isso várias vezes porque realmente ele tinha 3 negócios. Ele tinha uma faculdade com curso de administração e pedagogia. Certo. Tem uma agência franqueada do Correios e tinha a consultora. E minha mãe sempre trabalhou independente no setor público, chegou a ser presidente da CESAM, então ela sempre criou uma carreira de C-level, então assim, muito respeitada, onde ela sempre esteve. Sim. Então assim, ela nunca atuou dentro da empresa, entendeu? Então ele tocava 3 negócios completamente diferentes. Então ele fazia uma obrinha. Sozinhos. Então ele fazia uma obra e às vezes ficava no hiato de 2 anos ali, até a outra começar e engrenava e tal. Por que isso? E aí a parceria com a Admóvel era muito importante, por quê? Porque ele focava todo vamos colocar assim, a parceria dele mesmo, todo o tempo dele na Admóvel. Quem arrumava o terreno para ele era a Admóvel, entendeu? Então ele construía, quem vendia era a Admóvel, porque ele não tinha tempo de abrir o leque para outras imobiliárias, de receber outras imobiliárias, de aumentar esse contato, esses pontos de contato. Sim. E aí, foi por isso que você olha lá, tem um mapinha lá de todos os imóveis, todos os empreendimentos da consultora. Pô, tá tudo em volta da Pracinha do Caronha. Que é onde tá de imóvel. Exatamente. Você pega ali, tá tudo ali em volta. Apesar do primeiro ter sido lá em Jardim Camburi, mas é outra história, a maioria tá tudo em Jardim da Penha. E aí, quando aí volta aquela parte que eu sentei com meu pai e fomos definindo o que a gente não queria para decidir o que a gente queria, a gente olhou e falou assim, meu pai fala assim, que ele não tem estômago para fazer Minha Casa Minha Vida, eu também não tenho. E aí, assim, com todo respeito a todo mundo que faz Minha Casa Minha Vida, assim, mas é outra forma de você lidar com a construção, outras preocupações, outro tudo, entendeu? Sim. Depende das faixas, claro. Não, mas assim, existe mercado e é super bem atendido pelos que já tem. E volta aquele negócio, a gente é muito artesão. A Minha Casa Minha Vida não dá para ser assim. É linha de produção. É linha de produção. Isso. Sem personalização, sem essas coisas. E aí a gente olhou e falou assim, então a nossa questão a gente quer ir onde? Alto padrão. Alto padrão tá onde?
Praia do Canto. Então, por isso que a gente começou a mirar Praia do Canto. A gente acertou primeiro Barro Vermelho. Sim. Então, eu fiz aquele centro comercial lá de Marta da Praia, Barra República. Perfeito. Aí, como eu entrei na construtora, o seu Guilherme continuou buscando imóveis. A de imóvel arranjou pra gente aquele terreno Jardim da Penha, Mata da Praia. Sim, fazer na esquina lá que tem o residencial. E aí, depois a gente foi pro Barra Vermelha. Ah, sim, o residencial foi o Domus Áurea. Domus Áurea, exatamente. Isso aí. E aí, do Domus Áurea, a gente já partiu pro Barro Vermelho. Vila Lobos. E aí, já com essa visão de mirar no alto padrão, que é o que a gente gosta, o que a gente entende e o que a gente realmente vê de futuro para nossa consultora. Caramba. Então, teve essa trajetória. Uhum. E, por acaso, esse ano a gente lançou na Praia do Canto. Depois de, vamos colocar assim, na construção civil, nada é para amanhã e nem para o próximo ano. É tudo projeto de 5, 6 anos até você realmente fechar o terreno e entregar para o cliente, né? Então, aí nessa trajetória de 10 anos dentro da consultora, a gente está conseguindo agora lançar nosso primeiro Praia do Canto, que é onde a gente sempre sonhou em estar, entendeu? Caramba, então, que história. Não teve... Então, assim, diferente de algumas situações, está tudo bem também, de quem cai de paraquedas e tal, não tinha opção. Juntou a fome com a vontade de comer ali, né? A coisa ia ser descontinuada, vamos dizer, do grupo de empresas da tua família. E você... E aí é interessante porque é o seguinte, seu pai é engenheiro? Meu pai é engenheiro mecânico. Beleza, então ele... Sabe quem é engenheiro civil? Minha mãe. Sua mãe? Mas aí, olha bem, ele, então, era bom de, conceber projeto, relacionar... Ele era projetista, mas só que de parte mecânica, entendeu? Mas hoje... Né, da família, que é você, é o ponto, vou dizer assim, o engenheiro é um dos pontos principais de uma obra, de uma construtora. É total diferencial você ser ao invés de contratar, tô certo? Então, porque eu acho que o cuidado é o olho do dono que acaba sendo diferente. O olho do dono, independente de ser engenheiro ou não? Então, o olho do dono que acaba sendo muito importante. Se o olho do dono é engenheiro, melhor ainda. Tá. Porque aí, realmente... essa pessoa tem muito mais noção dos problemas que aquilo pode estar causando, do que aquilo pode melhorar. Então, assim, você conversa, não tem problema nenhum não ser... Sim. A gente tem exemplo, por exemplo, a Canal, né? Sim. Que não é engenheiro. Contrata, tal, constrói bem pra caramba, sucesso, né? E tal. Existe o padrão lá, Canal. Super respeitado. Tem um corpo técnico muito bom, e é isso, ele tem que ser aliado a um corpo técnico muito bom. Mas o olho do dono como construtor, num alto padrão, ele importa muito. Sim. Muito. Cara, então, essa conversa com o seu pai para falar o que não vamos fazer, o que vamos fazer, tem quanto tempo? Não tem uns 10? Isso tem uns 8, não, uns 8, 7 anos, por aí. A gente se conhece há 6. Então, você estava entrando ali 2017 para 18, é isso. Então, em 6 anos, você cumpriu o que você marcou que queria, que é chegar na Praia do Canto. Exatamente. E agora a gente... Não vou falar que é um novo ciclo de planejamento estratégico, mas a gente está começando a mirar outros mercados, outras situações que antes a gente olhava e falava assim, não vamos mexer com isso. E não chegou na Praia do Canto de qualquer jeito. Chegou na Praia do Canto, frente mar, né? Na Saturnino de Brito. Na Saturnino de Brito, com a Horizon, do lado da chácara, assim, terreno super escasso, vai fazer um produto tailor-made ou sob medida. Sim. Como é que você falou? CAD Experience. CAD Experience, exatamente. Cadete Gazinelli Experience. Cara, e aí é isso. Dá a sensação de chegar, não é no topo, assim, de chegar na Praia do Canto, porque hoje a Praia do Canto é o bairro mais disputado, né? Não tá fácil. Sim, não tá fácil. Não é fácil competir com os grandes players que estão lá. Exato. Mas... Como é que é isso, cara? Como é que é ser não vou chamar de pequeno, porque não é pequeno, porque são valores transacionados. Exato. Então, como é que é ser médio porte, frente ou ao lado de NASC, RS e tal? Exato. Eu falo lá com os parceiros, projetistas e tudo mais, que às vezes apresentam um projeto, trazem alguma coisa. É difícil você querer brigar de frente com esses tipos de players. Então, você tem que entender também aonde você está no mercado, como você está posicionado. Se você olhar o histórico da consultora, prédios baixos, 5 pavimentos, de apartamento e tudo mais. Quando a gente foi para o Barro Vermelho, o PDU já tinha mudado, né? A legislação já tinha mudado, então já estava restritivo de altura.
Aí, tanto que o Vila Lobos e o Vive, mesma coisa, empreendimentos baixos. O Horizon, quando você vai pegar, é um terreno de 500 e poucos metros quadrados, 544 metros quadrados. Quem olha e fala, nossa, 500 metros, pequeno, hein? Vai fazer o que com isso? Então, é um terreno, querendo ou não, de tamanho que não vão interessar essas grandes consultoras. Pô, legal. Por conta, muitas vezes, que elas, quando elas vão estudar, elas têm um target de VGV, um target de terreno, um target de tamanho, porque elas já têm uma estrutura para aquilo, para atender aquilo. É igual quando a gente vai conversar com outros players, até de investimentos, ele fala, não, eu só invisto em projetos com VGV acima de tantos milhões. Certo. Por quê? Porque abaixo de tantos milhões, para ele, acaba não sendo interessante. Sim. Ele vai colocar a estrutura toda dele para trabalhar, para ganhar aquilo no final. Sim. Mas a estrutura dele é desse tamanho, a minha é desse tamanho. Então, a nossa acaba sendo interessante. E aí, hoje, quando eu vou buscar terrenos no mercado, eu falo, ó, Jardim da Penha, Barro Vermelho e etc., esses bairros da Praia do Canto, de Vitória que a gente já atua, hoje a gente só quer estudar terrenos em torno de 900, 1.000 metros quadrados, que é onde a gente consegue brigar de frente com elas. Certo. Maneiro. Não, você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia complementar que aí quando a gente vai para Praia do Canto, a gente pode diminuir isso. Entendi. E aí a gente constrói, igual a gente construiu em Jardim da Penha, terrenos que são muito difíceis de você colocar desde do canteiro de obra, fazer fundação, fazer não sei o quê. Mas essa é a nossa especialidade. É o que a gente sempre viveu 33 anos vivendo isso. Você é especialista no terreno pequeno. Especialista nisso. E agora com a questão do alto padrão, que a gente já vem executando há diversos anos, juntou as duas coisas. Então, na Praia do Canto, a gente acaba brigando por esses terrenos de 500 e poucos até 1.000 metros quadrados. Acima de 1.000 metros quadrados, a gente realmente não consegue brigar com uma RS, uma Nasca da vida. A gente entende, cada um tem o seu... Eles vão brigar entre si, e aí a gente briga aqui nesses... Tem que ter uma autoestima boa, né? Pra saber seu próprio tamanho e seguir ali também o que você falou lá atrás. Eu vou ser isso, vou fazer isso, não vou fazer aquilo. A tua estrutura, assim, né? Hoje a estrutura de capital é o quê? Capital próprio? Você está tomando ali um plano empresário? Tem investidor externo? Como é que está sendo isso então, aí? É uma coisa até... É uma coisa que foi muito diferente geracionalmente dentro da consultora. Na época que o meu pai entrou, ele estava acostumado no residencial a 60% durante a obra de recebimento do cliente, 40%, 30% no final da obra. Certo. Ou seja, ele brincava ali a obra, tocava a obra, né? Com capital próprio e o dinheiro dos clientes que entrava e conseguia tocar. Hoje as tabelas são invertidas. Certo. Então você realmente não consegue fazer as mesmas coisas que ele fazia anteriormente. Então é muito difícil você tocar uma obra apenas com seu capital próprio. Sim. Você vai ter que aportar bastante dinheiro. Certo. E aí, para você aportar bastante dinheiro, você vai ter que tirar de algum lugar, naturalmente. Sim. Então, o que a gente prefere fazer hoje em dia é trabalhar com investidores privados. Perfeito. A gente, até então, até o momento, a gente não pegou nenhum financiamento de plano empresário, etc. A gente gosta de ter alguém do nosso lado que acredita no projeto. Legal. Contas, costumam ser pessoas patrimonialistas que gostam de ver o tijolo, acreditam naquele tipo de investimento, né? E atua naquilo como uma diversificação dentro do portfólio que ela já tem de investimentos. Top. Então, a pessoa já investe já tem participações em outras empresas. É empresário de outro setor, tal, exato. E aí coloca um pedacinho ali, né? Então, vocês estão ali com capital... Ou Family and Friends também, né? Family and Friends. Então, essa já é uma mudança aí da nova geração, né? As estruturas de capital têm visto isso aí. E aí, até para ter isso, mesmo sendo Family and Friends, gente que é engajada e tudo mais, você precisa, vou chamar assim, de uma governança mais apurada. Exato. Né? Uma prestação de conta. Como é que... Você também que instalou isso ali, vamos chamar assim, na cadeia de Gazinelli, como é que tá sendo esse lado? Meu pai era muito no fio do bigode, Sim. Entendeu? Então, aquele negócio de manter realmente o palavrado muito forte, a governança não aceita apenas o palavrado, tem que ter realmente o papel, tem que ter os relatórios, tem que ter realmente uma coisa muito mais robusta ali para atender essa questão. Mas nada supera a confiança. Perfeito. Tem que ter confiança entre as duas partes de que, a gente está executando a obra, que se tal item do orçamento estourou é porque estourou mesmo, foi necessário, foi alguma coisa que a gente não previu e é algo, como a gente também está participando, é aquela questão, também estou perdendo, porque eu estourei aquilo, então Perfeito. Tem essa confiança mútua, mas essa parte de relatórios, essas coisas, acaba que
eu vou falar, eu ficava mais incomodado de querer apresentar algo do que o próprio meu pai. Meu pai é tipo assim, não... Mostra aí e tal. E o investidor falava assim, não, confio em vocês, tá tranquilo. Manda bala. E eu mesmo assim pegava, fazia um relatório trimestral que seja, mandava assim pro meu pai. Aí ele falava assim, ok, eu falava assim, posso mandar? Ele, pode mandar. Então assim, essas coisas... A gente, quando começa a pegar dinheiro dos outros assim, e até então... O centro comercial, como eu falei, já tinha sido vendido tudo quando eu entrei, não precisou de capital. O Domus Ar, o seu Guilherme fez o capital próprio. Perfeito. E ali foi onde ele sofreu, porque foi em 2017, no fundo do poço da nossa construção civil. Não, tem o fundo do poço e tem sempre um alçapão. Então a gente estava lá guardado no alçapão em 2017. 2017, quando você pega a série histórica de preços, aquele FIPZAP, etc., você pode olhar a linha. Foi acho que o único ano que teve como se fosse deflação. Ele subiu abaixo da inflação os preços dos imóveis. Então, assim, foi uma época horrorosa pra gente e ele com capital próprio colocando lá. Aí ele olhou para os próximos e o próximo já era maior. Ele falou assim, não vou entrar nessa sozinho, não. Então, aí ele colocou o investidor e foi quando a gente começou realmente a ter essa estrutura mais de governança de prestar conta para os investidores. E o investidor é bem... Os dois que a gente tem são bem parceiros, tem sempre, cada 15 dias estão lá na obra, bate, vai lá, dá uma olhadinha, conhece todo mundo. Então é quase da família mesmo, né? Essa situação é assim, né? Eu tentei fazer uma operação de comprar um estoque de uma construtora junto com um pessoal da Grife Capital. E aí ele falou, cara, Stange, legal, tá descontado, beleza, né? Não falta capital aqui pra gente, eles fazem gestão aí, né, relevante e tal. Mas o problema é, eu não consigo precisar quando vai vender. Então eu tô bem descontado, beleza, comprei bem. Agora, na hora que meu dinheiro, e dinheiro de fundo, dinheiro institucional tem data para entrar e data para sair, na hora que chega a minha data de sacar o dinheiro e devolver para o investidor, pode ser que o mercado esteja de lado. Aí eu não consigo virar para o investidor e falar, segura 6 meses aí que o mercado tá ruim. E 17 você vê, né? Tava ali no fundo do poço, no alçapão, vocês... com a grana toda enfiada em tijolo, que tudo bem, vai retornar, etc. Mas quando? Como? E logo na frente teve impeachment, aprovou reforma da Previdência, trabalhista, o Brasil deu uma respirada e voltou um ânimo da galera. Mas esse timing não controla, né? Não controla. E a gente que não tem banco de terrenos, né? A gente sempre trabalha, grande maioria das vezes, realmente permuta. Cara, permuta é tipo o fundo, né? Você tem um compromisso a entregar aquele imóvel naquela data. Então não dá muito pra gente aguardar o prazo de melhorar. Não, vamos segurar esse lançamento para lançar não sei quantos anos depois. Essa é uma diferença nossa também para os grandes. A gente não tem banco de terreno. Então, quando a gente vai fechar um imóvel, é porque eu tenho plena certeza que aquilo pode ser lançado no próximo ano, porque... Por conta, se eu pegar outros 2, 3, talvez eu não consiga. Eu olho e falo assim, não, esse aqui talvez poderia ser melhor daqui a 2, 3 anos. Aí eu nem olho. Esses dias eu ouvi isso de um construtor grande, falou assim, Stange, hoje eu tô decidindo quando. Porque ele tem um banco de terrenos. Banco de terreno, para você que está assistindo a gente ou ouvindo, vai ser mesmo um estoque. A pessoa tem um estoque de terrenos que ele pode escolher qual vai lançar primeiro, qual vai lançar agora, qual vai lançar depois. E permuta, né? É uma prática que a pessoa tem o terreno, o Vinícius faz o estudo e fala, vai dar 20 apartamentos. Então, ao invés de comprar o terreno no dinheiro, ele vai lá, né, e faz a promessa de que daquele terreno e daqueles 20 que são possíveis de construir, aí vai depender do bairro e tal, mas vamos lá, vai ser 20%, 30% em unidades. Ou seja, não tem como o Vinícius falar, me deu uma dor de barriga financeira, o momento tá ruim, não vou lançar, porque de carona tem uma família, um proprietário de terreno, um investidor que comprou o terreno para isso e tudo mais, né? Exatamente. Cara, isso de certa Muito bem explicado, viu? Pô, obrigado aí, ó. Dá um corte, hein, galera? O que é permuta e o que é banco de terrenos. Agora, partindo, a gente falou então dessa estrutura de capital, que já é, vamos dizer assim, da nova geração. Sim. Né? Você é um dos primeiros da nova geração da construção civil capixaba que eu estou trazendo. E nas práticas mesmo ali de canteiro de obra, cara, a gente está ouvindo muito sobre apagão de mão de obra, custo elevado de mão de obra, e aí com isso estão falando muito de produtividade, fazer mais com menos, fazer mais com o que tem. Como é que está sendo essa questão para a Cadete Gazinelli?
Então, é uma questão que não está sendo fácil nem para cadete, nem para ninguém. ninguém. E são diversos setores mesmo que estão passando por isso e tal, tem os fatores brasileiros. Falando apenas da construção civil em si, eu cheguei já a citar brevemente 2017 ali, você falou do impeachment e tal, mas se você volta um pouco antes, em 2012 foi o nosso recorde na construção civil em unidades em produção. Perfeito. Em 2012, a gente tinha 30 e poucas mil unidades em produção. Unidades em produção, assim, quantos apartamentos, quantas unidades estão sendo construídos no Espírito Santo toda. Hoje, se você pega esse dado, sabe quanto tem? Então, olha, tem 17 mil unidades em construção no estado do Espírito Santo. Certo. Esse número é relativo a 2006, por exemplo. Ou a 2015, quando já estava na crise descendo horrores. Então, o que aconteceu com a construção civil, e aí está ligado à questão da mão de obra, que é o quê? A gente teve um boom na construção civil, demanda artificial causada pela Copa do Mundo, Olimpíada, Pan-Americana, etc. Brasil vai voar e vai... Não só voar, ele vai voar e se manter voando, que é isso. É perspectiva de que não é que ia bater um teto e depois ia cair, era que ia continuar com aquela demanda. E aí isso aqueceu muito a construção civil, trouxe muito investimento. Foi uma época onde você teve desenvolvimento de muitas empresas, pessoas trazendo capital e tentando deixar aquilo mais rápido, porque, enfim, realmente trouxe investimentos para o setor e é onde a gente teve aquela mão de obra. Para onde essa mão de obra foi depois de 2013 para frente? Caramba! Entendeu? Belo ponto. Então, o que aconteceu com a construção civil você teve uma leva de pedreiros, ajudantes, carpinteiros, armadores, etc., que foram até 2012 para frente, caiu. Aconteceu o quê, né? Esse pessoal foi para algum outro lugar, algum outro setor. Seja o setor industrial, seja o setor de bares e restaurantes, que a gente brinca, Uber, qualquer que seja, mas não está na construção civil. Então, o que aconteceu quando a gente bateu no fundo do poço ali, que foi 2017, também em unidades em construção, chegou a ter 9, 10 mil unidades em construção. A moçada foi demitida. A moçada foi para algum lugar. Não tem o que construir. E como é que eu trago essa moçada de volta? É muito difícil. Eles já estão em novo setor, eles já estão treinados para aquela atividade. Muitas vezes o pessoal foi para telecom. Tem vários funcionários que saíram, foram para telecom, passar fibra ótica na rua. Vamos ser sinceros. O cara já está lá. É isso. Ele vai mudar para outra empresa de telecom. Ele não vai voltar para a construção civil. Vamos ser sinceros, né? Ele não vai botar botijão assim. Itacara é um pessoal que recebe bem, mas o cara não vai botar a botina de volta, tomar sol no canteiro de obra se ele está sentado no ar-condicionado. Não sei se é ganhando mesmo tal. Enfim, então, o primeiro baque que a gente viu, ainda ali durante eu lembro muito bem na época da pandemia, até um pouquinho antes, você já não tinha a tal do auxiliar, que é o ajudante, é o cargo mais, o inicial da construção civil, que a gente brinca que a pessoa não precisa nem ser alfabetizada mesmo, e a gente tem funcionários lá na obra que são nem alfabetizados, a gente ensina até a escrever o nome e tal, é bem bacana, mas porque é triste a pessoa entrar na construção civil colocando o dedinho para assinar. Caramba. Então a gente ensina pelo menos a pessoa a escrever o nome dela, mas esse funcionário não existe mais, porque esse funcionário é o jovem, que aí entra outra questão, que o jovem ele não enxerga essa construção civil, o pedreiro, o carpinteiro, o armador, como uma profissão qualificada que engrandece, que o influencer está postando lá, ele não vê isso, né? Ninguém fala, bom dia, tô aqui no canteiro de obra. Né? Então assim, ele não vê isso com grandes olhares. Sabe ele que tem muito dinheiro ali, né? Então assim, a gente tem vários funcionários ali que preferem trabalhar com coisa de moto, sabe? Que é o que o pessoal tá vendo ali, então tá vestido com aquela camisa brim pesada de construção e tal, não é uma coisa que enche os olhos da nova geração e acaba que a geração antiga que saiu não tá voltando, a geração nova também não tá enxergando isso como uma profissão que gostaria de mirar para ser, né? Mas o que tem acontecido quando você está comparando agora as remunerações de pedreiros, qualquer pedreiro que é o cargo mais famoso ali, né? Pedreiro, já assentando um porcelanato, Stanger, a cada 15 dias lá na obra tem pedreiro tirando 5, 6 mil reais, a cada 15 dias. Alô, moçada! A cada 15 dias. Então, um pedreiro é um cara que hoje faz 10 conto no mês. Se quiser trabalhar, ele consegue tirar. Então, assim, você vai conseguir isso num bar e restaurante? Não vai. Você vai conseguir isso no telecom? Não vai.
Não vai conseguir no shopping, não vai conseguir no Telecom, não vai conseguir no Uber. E aí, eu acho que essas remunerações, você pega o ticket da construção civil, tá R$ 1.100 de alimentação. Bares e restaurantes é metade disso, por exemplo. Rapaz. Eu falo bares e restaurantes porque questão de garçom, etc. Às vezes o pessoal fica falando ali, comparando. É metade disso. Então, é um setor que agora está pagando-se muito bem porque não tem mão de obra. E, querendo ou não, esse valor do salário, apesar de ser tabelado e tudo mais, ele acaba sendo um referencial para quem quer ser CLT, bonitinho, vai ganhar seus 2.900, 2.700 CLT, mais o ticket de 1.100. Mas se ele quiser ser um MEI, por exemplo, que foi o que aconteceu nos últimos anos ali, essa pejotização, que não é bem a pejotização, não sei nem se é MEIzão, eu não sei como é que é o nome, mas desde que inventaram o MEI e falaram assim, olha, você pode ser autônomo, sim, que é o famoso autônomo, mas emitindo uma nota bonitinho agora, e custando menos, o autônomo pagava 20% a mais, né, até um pouco a mais. O MEI emite nota fiscal, paga lá seus R$70, R$80 por mês de imposto. Sim. A pessoa olha e fala assim, pô, então eu vou virar MEI. Então, vai sobrar mais no teu bolso. Teve essa questão nos últimos anos, depois da reforma trabalhista, foi muito bom e tal, mas depois veio o MEI. Hoje você não consegue encontrar gente que quer ser CLT. Perfeito. Entendeu? Então, acaba que você vai nas obras, você encontra 1/3 da mão de obra ali é MEI de alguma forma. Seja assentando um porcelanato, seja fazendo um forro de gesso e tal. E essa questão do MEI, não estou falando negativamente, porque isso deu um empoderamento das pessoas trabalharem por conta própria e depender só do seu suor. Porque antes o que eu via na obra era o quê? Você tinha empreiteiros que tinham 20, 30, 40, 50 funcionários, certo. Entendeu? E aí você tinha que contratar aquele empreiteiro, porque ele tinha 20, 30, 40, 50 funcionários. Por quê? Porque essa pessoa de 20, 30, 40, 50 funcionários, esse funcionário, ele mesmo não conseguia prestar o serviço dele diretamente, a não ser informal. Certo. E com o MEI, ele começou a fazer isso. Então, todo mundo que é bom começou a sair desses lugares e virar MEI. E aí, durante a semana, ele tá lá com a cadete Gazinelli, no fim de semana ele faz um gesso na casa de alguém. E sai da cadete Gazinelli, vai à noite, faz uma loja comercial, vai lá pro shopping, faz um negócio. Então, assim, rapaz, é um setor que acho que esse movimento, por exemplo, não tem muito para onde a gente correr. Tem uma pesquisa muito interessante do Sinduscon Goiás. Sinduscon é o nosso sindicato da construção civil patronal. Valeu. E aí tem o Sinduscon Goiás que chegou a fazer uma pesquisa disso e foi engraçado porque ela se contradiz. O que as pessoas querem CLT, o que elas falam? Que elas querem segurança, querem estabilidade. Tem muita gente que vai para o MEI, fica bem 6 meses, depois não arranja mais emprego, começa a preferir ganhar um pouco menos CLT e tal. E, ao mesmo tempo, a pessoa que não quer ser CLT, ela quer, no final das contas, ganhar mais. Ela está falando que o salário está pouco. Certo. Mas ela quer ter segurança. E aí não tem segurança, se você olha o CLT, aí tem custo Brasil, INSS, FGTS, Sistema S, todo aquele monte de coisa que custa 2 vezes o salário do funcionário. O funcionário custa 2 vezes o salário dele, né? A pessoa ela quer ganhar mais, mas ela quer ter segurança. Por isso que é contraditório. Muito, né? Porque não existe isso. Se você é MEI, você está ali no INSS, tudo bem, você é até coberto por isso. Mas você que está fazendo a sua aposentadoria no final das contas ali, se você não fizer... Você vai ter que ter responsabilidade Você vai individual. ter que ter responsabilidade, você vai ter que pagar seu plano de saúde, você vai ter que fazer várias coisas. Então, ao mesmo tempo, se ele virar CLT, eu não sou CLT porque estou pagando pouco. Não, mas porque o CLT tem várias coisas que traz essa segurança. Então, fica nesse negócio que, no final das contas, vai ter os 2 modelos, para mim. Vai ter os 2 modelos e a gente, como empregador, que vai ter que, vamos colocar assim com todo respeito, se virar para ficar achando esses MEIs e ficar achando quem quer ser CLT. E você está nesse meio? Como é que está hoje lá? Hoje a gente está nesse meio. A gente, no final do ano passado para cá, para falar a verdade, ano passado foi a primeira vez que a gente fez a campanha para tentar contratar gente, Stanley. Campanha interna de pagar um bônus para funcionário, indicar o outro. Eu nunca tinha feito isso na obra, na vida. Por quê? Porque eu comecei a não achar empreiteiro. Caramba. Porque o empreiteiro... ele estava cobrando, não estou brincando, o triplo do que estava no meu orçamento porque ele tinha mão de obra. E está escasso. Ele tem a mão de obra, ele cobra o que ele quiser. Que isso. Tava desse jeito. Tava um cenário assim,
E a gente tem orçamento na obra, né? A gente tenta seguir aquele orçamento. Então, a gente olhava e falava assim, cara, o que eu vou fazer? Aí eu falei, vou ao mercado procurar mão de obra. Não achava mão de obra. Aí eu falei, pô, eu não vou achar. Quem vai achar são os meus meninos, que estão lá, estão todo dia, que vão na igreja, que vão jogar um futebol, que vão fazer um churrasquinho. Um primo. Que aí indica o parente, que indica o sogro, que não sei o quê. Aí eu falei, primeira vez que a gente teve que fazer campanha. E foi sucesso, né? Conseguiu? Conseguimos, mas aí dura 6 meses lá na obra, 8 meses, 9 meses na obra. É difícil, bem difícil, porque, enfim, por N fatores, mas é difícil. E aí a gente fez de novo a campanha, quando a gente viu que o pessoal que entrou, poucos ficaram pouco tempo. Muitas vezes eles estavam em outros setores, entendeu, Stanley? Uhum. E voltaram, viram que não era aquilo, não sei o quê, enfim. Cara, coisas da vida. Foi muito longa a resposta, mas... Não, se o cara passar hoje, bater lá no seu tapão e falar quero trabalhar, ele é admitido. A gente contrata. É mesmo, eu vi um vídeo de um cara que falou assim, ó, botei minha marmita no... Vocês viram também? Botei minha marmita na bolsa, vou sair aqui, acho que era São Mateus ou Linhares. E aí ele sai andando, filmando, bate lá e fala, e tem aí, o cara sabe fazer o quê? Tal coisa, volta amanhã. Ele disse, não, eu vou conseguir um hoje, calma aí. Ele foi andando, aí bateu uma hora, o cara, você sabe isso, sabe aquilo, você, rapaz, bota a camisa e entra pra cá. E aí... Quer uma coisa bizarra que tá acontecendo? A gente vai lá, 10 pessoas, vou dar um exemplo assim, 10 pessoas se interessaram pela vaga. Ajudante, carpinteiro, armador e pedreiro que tem aberto lá. Que felicidade que você fica, nossa. Aí, 10 pessoas mandaram currículo. Aí você fala, 10 pessoas estão interessadas. Aí das 10 pessoas você consegue falar com 6. Porque 4 você não consegue falar de maneira alguma. Mandando e-mail, mandando WhatsApp, ligando, você não consegue falar com a pessoa. Aí, dos 6, vamos colocar assim, sabe quantos aparecem para entrevista? Uns 4. Porque 2 chega a marcar e não vai. Aí dos 4 que você vai entrevistar, se dos 2 que prestaram, você fala, tá contratado. Vai fazer exame dia tal, tarará. A pessoa não aparece para fazer o exame. Ô, louco. A gente contratou 6 pessoas agora, 2 não apareceram para fazer exame. Eu fico assim, gente... Então de 10 interessados ou que procuraram pela vaga, você contrata um. Porque ou você não consegue falar, ou, lógico, poucos não vão prestar, vamos colocar assim no mercado que a gente está aquecido hoje em dia, e o resto não tá tendo compromisso de falar assim, de honrar, falar assim, beleza, eu procurei, eu quis, fui contratado, não aparece para fazer o exame. Cara, aí vou te perguntar duas coisas. Coisa muito doida. Muito doido. Vou te perguntar 2 coisas. Isso também são aquelas ajudas, programas sociais, etc., que você acha que aí a pessoa não tem um compromisso. E a outra coisa é, como é que tá sendo esse negócio de bet lá no seu canteiro de obra, cara? Você saneou isso aí? Vamos lá, epidemia? Curiosidade mesmo, tá? Falando de funcionário de bet, vamos começar por bet. Eu fiquei mais preocupado ano passado. O negócio do Tigrinho, que estava muito mais na moda. E metade da obra jogava, gente. Fácil. Metade da obra jogava em diferentes níveis, desde o ajudante ao mestre de obra, tá? E a gente tinha casos realmente de fulaninho ganhou no Tigrinho no domingo, na segunda-feira não vinha trabalhar. Eu passava semana sem vir trabalhar, tá? Não era raro, Stanley, não era raro. A gente não teve nenhum caso na obra que a gente ficou sabendo de gente que se endividou e se ferrou com isso. Se ferrou no seguinte sentido, né? De ter que sair do trabalho para pagar dívida ou sair de onde está morando. A gente não teve nenhum caso desse, mas a gente teve, lógico, não se ganha dinheiro com isso, então se perde muito dinheiro com isso. E eu acho que o tempo mostrou isso a eles no final das contas. Mas você fez uma campanha, você entrou, você falava, trocava ideia? Aí a gente tem uma técnica de segurança lá na obra que eu brinco que ela é meio psicóloga, ela é o nosso clima da empresa ali. E aí ela tentou conscientizar eles, né, dessa importância. Cheguei até a entrar em contato com o Cicobi da vida, que é um parceirão nosso. Eles até se ofereceram para ir lá na obra, falar sobre educação financeira, essas coisas. A gente teve várias iniciativas desse tipo, mas a gente preferiu abordar um ou outro que era mais falante dessa questão e tentar conscientizá-lo.
Mas naturalmente a cultura expurga um pouco disso. Sim. Entendeu? Então não é... Não é fácil. Não é fácil, não. Hoje em dia, eu não duvido que tenha gente que jogue lá na obra ou que aposte em bet. Na época era o Tigrinho, o problema era o Tigrinho, entendeu? Sim. Mas a questão de bet já é um pouco regulamentado. Você está apostando na vitória do Flamengo contra o PSG. Então, assim, é esse tipo de coisa. Mas a gente não tem tantos casos assim que a gente tem que ficar preocupado hoje em dia. Legal. Que tema, né? Agora, cara, aqui, a gente ouve muito, né? E Vitória tá super falado aí, a melhor capital do Brasil, né? Eu lá no meu negócio, né? Tenho uma imobiliária, tô ali na Praia do Canto também, a gente trabalha com locação, tô atendendo muita gente de fora, tudo mais. E aí a gente tem o tal, a gente já citou aqui em algum momento, o índice FIP-ZAP, que é mais ou menos igual a tabela FIP de carro, então você pega ali os imóveis que estão sendo anunciados pelo portal Zap, que é Zap Imóveis, OLX e Viva Real, e monta e fala assim, o preço do metro quadrado é tanto, Vitória é a capital mais valorizada. Eu sei que parte do que tá caro, tá caro sim, parte do preço ou dessa subida de preços, elevação de preços, valorização, chame como quiser, faz parte também essa questão de mão de obra, tem também a parte de preço de terreno, até porque Vitória, somos ilha, espaços reduzidos. E além desses dois pontos, aonde está, cara, um motivo para essa elevação de preço, de custo, que reflete no metro quadrado que o cliente paga e ele olha e fala, os construtores estão malucos, eles querem enriquecer. Por que os preços estão altos em Vitória? Vamos lá. Tudo que você falou é mais pura verdade, até adicionar que essa questão do índice, às vezes o pessoal não pode levar aquilo em consideração na hora da compra, porque ele pega tudo, desde lançamento a um imóvel de 50 anos. Tá tudo no mesmo bolo, tanto que, por exemplo, uma praia do Canto da Vida, até poucos meses atrás, ela não era o bairro com maior metro quadrado dentro de Vitória, no índice. A gente tinha, por exemplo, o Barro Vermelho, que é onde estavam concentrados, vamos colocar assim, onde teve os últimos lançamentos grandes, então eram de imóveis mais novos, e tinham os nossos lançamentos com preço de metro quadrado muito mais alto que uma Praia do Canto, que já de Cambori, por aí vai. Então, é até importante para o cliente final saber disso quando cita, que pega esse panorama geral. Além disso, só um adendo, são preços pedidos, não preços negociados. Exatamente. Que eu acho que é um dos piores, além dessa distorção de não fazer a segmentação de tipos de imóvel. Mas, então, assim, a gente tem que comparar banana com banana, então comparar lançamento com lançamento, tipologia com tipologia, bairro com bairro, localização com localização, e seguir a vida. Onde é que eu acho que essa questão do metro quadrado está valorizada e vai continuar se valorizando mais ainda? Eu aposto muito mais nessa questão da escassez como principal fator. A mão de obra e a inflação dos materiais é importante, mas a inflação dos materiais e mão de obra está no Brasil todo. Não está só aqui. Todos os setores. Estão todos os setores e estão em todos os mercados estão sofrendo com isso, da construção civil, então são todas as cidades de maneira geral. A questão de Vitória mesmo é a questão da escassez. Vitória, uma ilha, a gente tem bairros que estão em diferentes níveis de maturidade, em diferentes estágios mesmo. A gente tem, pegar a Praia do Canto, o preço do metro quadrado mais valorizado aqui é o Praia do Canto. Praia do Canto por todos os fatores de comodidade, serviços, a questão do nome, a questão da localização, do que ele tem próximo daquele raio. Bairro consolidado. E aí a gente já vem um nível de estágio, que eu falo assim, que é o quê? Deixou-se de derrubar casinhas, porque já não existem mais casinhas, para derrubar prédiozinhos. Então a gente já tem, alguns anos atrás, já começou essa tendência de ter investidores investindo nisso, apostando nisso, e corretamente, de comprar imóveis antigos que já estão lá 40 anos, pelo menos aquela primeira leva. Prédio de escada, prédio antigo, porque ele vai virar um outro empreendimento nos próximos anos. E por que ele vai virar? Porque o PDU acaba permitindo isso. PDU, o que é o PDU? É o Plano Diretor Urbano. Que vai dar as diretrizes das construções. Tem município que é PDM, que é o municipal ao invés de urbano. É o que delimita quais são as regras ali da cidade.
É ali onde está todos os índices, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, as atividades que podem ser feitas. Atividades que eu falo assim, aqui nessa área não pode uma escola, não pode uma fábrica, não pode isso. Sim. E ali onde estão todas as exigências de tabela de vaga de garagem mínima, de afastamentos laterais, frontais, e de fundos, e por aí vai. Lá é onde tem, digamos assim, o nosso livro de regras. O regra, manual da construção. Mas aí que tá. Cara, tá muito restritivo. A gente vai chegar nesse ponto do papo. E aí a questão da escassez, ele tá ligado nisso. Vai lá. Porque se você tem... aqui em Vitória, acho que, se eu não me engano, acho que 2,8 é um dos maiores, se não o maior coeficiente de aproveitamento, que é o quê? Se eu tenho 1.000 metros quadrados de terreno, eu posso construir 2,8 vezes mais que isso de imóveis, né? Computável, área computável que a gente fala. Então, 2.800 metros quadrados de área computável no terreno de 1.000. Desses 2.800 metros quadrados de área computável, conta escada, conta corredor, conta caixa de elevador. E aí, conta apartamento. Entendeu? Então, assim, é muito restritivo isso. E ainda tem a questão de limitações de altura em determinados bairros, que associações de moradores, através de pressões, conseguem, de maneira geral, durante o PDU, porque o PDU ele é construído pela cidade, pelo município, pelos munícipes, pelas assembleias que tem nos bairros. Vitória é dividida por regionais, então tem a regional Praia do Canto, Ilha do Boi, Ilha do Frade, e se eu não me engano, Enseada, que pega ela também, que ela é uma regional, então eles que vão definir no final das contas. Lógico, a prefeitura contrata uma empresa, licita isso, traz uma tabela inicial, um estudo inicial, mas alterações aqui colar é definido nessas audiências públicas, nas assembleias, né? E geralmente ocorre entre torno de 8 anos, por ali, cada 8 anos deve acontecer mais ou menos um debate para alterações, né? Significativas. Durante esse tempo, ocorrem alterações pequenas, mas as principais ocorrem nisso. Então, se você pega... A gente está lá no Barro Vermelho, por exemplo, terminando um empreendimento. Certo. A gente está lá no Vívere. O Vívere é subsolo, térreo, mais 5 andares de apartamento. Do lado, eu tenho empreendimentos com 15, 18 andares do lado. E aí o pessoal fala assim, poxa, por que você construiu tão baixinho e tão gordinho? Por que você não construiu alto? Eu falo, porque o PDU não me permite. E assim, não faz o menor sentido isso. A questão, por exemplo, da altura. Falando especificamente da altura. A altura não faz o menor sentido. A altura ela deveria, para mim, ser limitada apenas ao cône de aproximação do aeroporto, tendo em vista que já existe um aeroporto. Então, se o aeroporto ele já existe, já está lá, é dado como um fato. Está posto. Está posto. Ele tem diversos raios, cône de aproximação e etc. É isso. Também tem a questão do tombamento da vista do Convento da Penha, que é uma outra coisa. Um outro debate. Está tombado, está ali, beleza, uma regra. Vamos respeitar. A altura. O resto não deveria ter essa restrição de altura, porque a altura ela não é ela que define quantos moradores vai ter lá, ou quantos apartamentos eu vou fazer. Ela não é ela que define isso. Quem define é o coeficiente de aproveitamento. Então, esses dias eu estava até conversando com um presidente da associação de moradores, justamente isso, porque ele estava falando, é uma vitória, a gente conseguiu como associação limitar a determinada altura. Eu falei, tudo bem, mas não é isso que é importante. Porque a altura, ela não define quantas famílias vão morar lá. Sim. É o coeficiente de aproveitamento. Então, se a associação de moradores quiser restringir alguma coisa, vai ser coeficiente de aproveitamento. E aí, observa a minha fala, eu falei restrições, que é o que aconteceu, que vem acontecendo, que é o quê? À medida que você vai ocupando, as pessoas que ocupam aquele lugar agora falam o quê? Não quero ninguém do meu lado. Aqui é maravilhoso, mas não quero mais ninguém. Não quero mais ninguém, porque já tá o caos, meu Deus do céu, não sei o quê. Aí tem o NIMBY e o WIMBY, né? Not in my backyard and yes in my backyard. Que é a expressão em inglês que é assim, eu quero aqui no meu quintal e não quero no meu quintal. Caramba. Então, a partir do momento que a pessoa, tipo assim, ela gostaria de ter um restaurante topíssimo do lado dela, porque isso é do interesse dela. Agora, ela não quer deixar uma pessoa ter um barzinho com música ao vivo, porque atrapalha o sono dela. Entendeu? É difícil.
É esse esquema. Então, você vê que à medida como os bairros vão se adensando, você vai vendo mais movimentos de restrição. Restrição é o quê? Gera escassez, mais ainda, que vai aumentando o preço das coisas. Então a culpa não é do construtor somente, porque você faz conta, pô. Pelo contrário. A demanda, ela sempre... não é que ela sempre vai existir, mas a tendência dela é sempre aumentar. Perfeito. Praia do Canto vai continuar sendo um bairro muito desejado. Jardim Camburi está sendo muito desejada. Você vê bairros mais consolidados. Eu vou até citar por exemplo, Jardim da Penha. Jardim da Penha é um bairro que é onde a gente construiu toda a nossa história, mas, infelizmente, está perdendo muito espaço para Jardim Camburi. Perdeu muito espaço para Jardim Camburi. Os últimos, todos os PDUs restringiram Jardim da Penha para a questão de características do bairro. Tem essa discussão. Não, característica do bairro é ter prédios baixos e etc. Legal, você não adensou. Você não trouxe gente para dentro do bairro. Você só manteve aquelas pessoas para dentro do bairro. O que acontece? Os comércios não se desenvolveram mais. Por isso você tem várias lojas em Jardim da Penha ficando muito mais agarradas do que em Jardim Camburi, que deixou adensar. Tem pressão de gente andando, circulando. E o deixou adensar aumentou o coeficiente de aproveitamento, tá? Então, Jardim Camburi é um caso muito interessante de um bairro que ele teve uma evolução de metro quadrado muito, muito grande comparado a Jardim da Penha, mas muito grande. Perfeito. Ele antes era assim, você comprava, vamos falar assim, você comprava um quarto na Praia do Canto, com o mesmo valor você comprava 2 quartos já da Penha, e com o mesmo valor você comprava 3 quartos na Jardim Camburi. Hoje em dia não é mais assim. Acabou. Hoje em dia Jardim Camburi está mais valorizado que o Jardim da Penha. Jardim Camburi nós estamos falando de 17 até 20 mil reais o metro. Jardim Camburi. Exato. Que era antigamente lá em Jardim Camburi. E hoje poderia ser uma cidade, tem 70 mil querendo ou não, habitantes. é para onde foram os construtores também. Se você pega Jardim Camburi, tem lá, da última vez que eu mapei, tinha mais de 12 imóveis em construção, lançamentos, que eu falo assim. Ou lançando ou em construção, mais de 12. Se você pega isso, não tem... Se você somar Praia do Canto, Barro Vermelho, Jardim da Penha, não tem isso, tá? Não tem isso. Então, assim, é um bairro que está evoluindo muito rápido. A gente não tem nenhum imóvel lá ainda, assim, nenhum lançamento. Porque eu também gosto de trabalhar na escassez, então eu prefiro trabalhar na Praia do Canto concorrendo com 1, 2 e 3 ali do que trabalhar concorrendo contra 10, que acaba, estrategicamente, a gente acaba brigando muito mais por preço, muitas vezes. Fica difícil até colocar a qualidade à frente e tal. Exato. Então fica complicado. Mas Jardim Camburi valorizou. Por quê? Porque o bairro deixou-se adensar e no que adensou, pessoas vieram morar, comércio se desenvolveu. E aí o que a Praia do Canto tem de interessante, daquela comodidade, tudo próximo, a pessoa faz tudo a pé e etc. Jardim Camburi está experimentando isso. Está tendo. Tá experimentando. Tem várias micro-regiões dentro do bairro também. O pessoal lá está vivendo a mesma coisa. Tem a praia como referência. A praia fecha também para o trânsito aos domingos e feriados. Exato. Ele consegue sair sem carro, consegue levar menino em escola, né? Tem boas escolas, boas marcas estão indo para lá e tudo mais. Exato. Botando até já, e a gente encaminhando meio que para uma parte final, você falou aí bastante de um bairro que você não está, mostrou que o bairro que você começou, que foi Jardim da Penha, vamos chamar assim, não tem essa pujança mais, talvez, e eu concordo com isso, fica meio que as mesmas pessoas, e tá ali na Praia do Canto, que era o teu objetivo de 8 anos atrás. E aí, vai para onde a Cadete Gazinelli? O que você tá vendo? Quais oportunidades? Quais não? Vai fechar a construtora? Vai dobrar a construtora? Vai incorporar? O que você vai fazer aí para frente, cara? Então, para frente, a nossa tendência de mercado mesmo é o seguinte, é separar cada vez mais o que é incorporação e o que é construção. São duas coisas diferentes. Em mercados mais maduros, fala São Paulo, que o pessoal tem mais referência, você tem empresas que são apenas incorporadoras e tem as empresas apenas construtoras. Qual a diferença da incorporação e da construção? A incorporação em si, ela cuida da concepção de todo o projeto, dos projetos do marketing da vendas, resumidamente aqui. Certo. Então, tudo aquilo que você vê, o folder, aquela imagem 3D linda e maravilhosa, o preço que você vê na tabela, o terreno, o que foi construído, isso é incorporação. A construção é a construtora.
que foi contratada para executar aquele projeto do incorporador. Entendeu? Então, hoje você está decidindo entre o que vai ser mais, o que vai ser menos. Hoje a gente não vai se restringir a... Porque hoje nós somos os dois, somos incorporadora e construtora, mas nos próximos empreendimentos, não necessariamente a gente precisa ser a construtora da nossa incorporação. Interessante. Porque aonde eu tenho muito mais funcionário? Eu tenho muito mais funcionário na construção, mas muito mais funcionário na construção do que na incorporação. Sim. Enquanto eu tenho, mas eu tenho 5 funcionários lá na incorporação, na construção eu tenho 40, 50, 60. Eu preciso de uma estrutura muito maior para isso. E como a gente acaba sendo muito mais artesão, muito mais detalhado nas coisas, eu prefiro dar mais atenção para a incorporação do que para a construção em si. Certo. Eu vi nisso, por exemplo. Você poderia contratar a construção. Isso, mas assim, não tem nenhum projeto desse em vista, certo. Mas a tendência nossa é isso, não se restringir a isso. E começar a separar cada vez mais, até para o investidor que está entrando junto com a gente, deixar bem mais claro isso. Olha, tem a Cadete Gazinelli construtora, tem a Cadete Gazinelli incorporadora. E também a gente acaba não se restringindo. Vai que a gente quer fazer parceria com uma outra incorporadora, porque tem acontecido isso às vezes no mercado. Uma incorporadora tem um terreno, muitas vezes não está tendo o time querendo certo para fazer aquilo, ou não é o público dela aquilo, muitas vezes pode se juntar, não é algo impeditivo. E então, assim, a tendência é mais essa. A gente vai continuar sempre atuando em Vitória, que é onde a gente nasceu, é onde a gente entende de mercado, é onde a gente tem todas as nossas parcerias. Perfeito. A gente não pretende ir para Vila Velha, Serra e por aí vai. Mas a gente começou a olhar que os nossos clientes de Vitória possuem a sua segunda residência. Opa! Que é onde está, muitas vezes, na praia ou na montanha. Né? Então, hoje, a gente tem estudado cada vez mais segundas residências. A gente tem hoje um projeto na montanha, que aí, no caso, é Pedra Azul. A gente tem um projeto lá que está aprovando na prefeitura. Em breve, vamos trabalhar aí para 2026 ter esse lançamento. Que é de segunda residência. Que maneiro. E eu vou estar vendendo para quem? Eu vou estar vendendo para o público que eu já atendo hoje. Que é isso que acaba que fica muito similar ao que a gente tem hoje de público, de trabalho, de acabamento, de tudo. Entendeu? Então a gente acaba não saindo daquele foco. Apesar daquele falar assim, não, só Vitória. Mas acaba que eu estou atendendo aquele público em Vitória que está buscando mais o quê? A segunda residência? Então, segunda residência. Entendeu? E a gente também voltou a olhar para o mercado de comercial. A gente fechou um comercial que vai ter o lançamento ano que vem mesmo, que aí a gente vai trabalhar ele, por isso que a gente já está olhando a questão de construção e incorporação diferente. Perfeito. Porque aí a gente vai trazer grupo de investidor mesmo, não vai ser apenas um investidor pessoa física ali, igual a gente tinha antes. A gente vai trazer o grupo de investidor que vai ser patrimonialista junto com a incorporadora para colocar aquela incorporação de pé, e a gente também vai construir. Mas por isso que a gente vai separar muito bem as coisas ali. E essa maturidade, a gente só foi... É uma coisa que você vai crescendo, tijolinho por tijolinho, cada dia, cada ano. Então, hoje a gente já está apto a fazer esse tipo de coisa. Não estamos caindo no meio do nada resolvendo fazer isso. E pode falar quais são os bairros aí de Vitória que está olhando? Não, esse comercial ele vai ser em Santa Lúcia. Santa Lúcia. Boa. Vai ser um prédio de 18 a 19 pavimentos. Tem tempo que não tem prédio comercial, hein, cara? E aí vou falar um negócio pra você. E foi até difícil, no nosso estudo, Stanley, foi bem difícil precificá-lo. Exato, você vai comparar com o quê? Foi bem difícil precificá-lo. A gente conversou com bastante gente de mercado, fizemos umas pesquisas, mas no final das contas é porque a mentalidade é outra. O patrimonialista ele não está preocupado, ele está preocupado com rentabilidade e não necessariamente do preço daquele ativo que ele comprou por tanto e no mercado ele vale tanto. Não necessariamente é isso. É assim, eu vou investir X milhões e isso vai me render lá na frente tantos R$1.000. E isso você tem no mercado, que é o aluguel de imóvel comercial. Exato. Então, é um mercado que hoje a gente está olhando para a rentabilidade dos aluguéis mais do que o quanto vale aquele imóvel no mercado, porque você também não tem lançamentos. Eu acho que o último lançamento, se a gente pegar lançamento mesmo de vender unidade autônoma,
2015, 2017, por aí, talvez. E agora lá em Cambori, Cidade Cambori da Impacto, que veio também com uma torre de salas que voou, não tem. E aí é engraçado, porque o pessoal fala muito que escritório depois da pandemia acabou, na pandemia não sei o quê. Vou falar um negócio aqui para vocês, que é o seguinte, durante a pandemia todo mundo ficou em casa, beleza, legal. E aí o que aconteceu? Muita gente foi contratada para ficar de home office. O que está acontecendo agora, a gente está vendo grandes empresas, players globais, chamando todo mundo de volta, é que as empresas estão com mais gente para voltar para o escritório do que antes da pandemia. Porque durante a pandemia ele ficou contratando todo mundo home office, agora que ele falou home office acabou, vem todo mundo para dentro, ele tem mais funcionário para assentar do que antes. Então, assim, e eu vou te falar, eu tenho, assim, cara, né, nós vamos até conversar aqui no off, porque a gente está com uma demanda incrível de 150, 200, 300 metros e não tem. Tá? Não tem. E por quê? Antigamente você tinha, por exemplo, numa recepção, aquele banquinho com 3 cadeirinhas, né? 3 assentos. Hoje, uma recepção, o pessoal já faz um living, um espaço humanizado. Exato. Né? Se você vai olhar para as posições de trabalho, antes a pessoa tinha uma baia para trabalhar. Hoje tem um espaço entre os espaços de trabalho, tem toda aquela coisa de como é que é o ambiente dentro da empresa. Então está demandando mais espaço. Exato. E aí falando da nossa parte corporadora, consultora, o modelo mudou também. Da mesma forma como o residencial mudou, tabela mudou, modo das pessoas verem, enxergarem a residência, enxergarem a área de lazer, que hoje é uma coisa astronômica, montado e decorado, e muito bem decorado com tudo. O comercial, ele teve essa primeira leva de pequenos investidores comprando a sala para locação. Sim. E agora que eu falo assim, nos últimos anos, o que você vê lá em São Paulo, etc., com o mercado de capitais também mais amadurecido, você vê os fundos, os FIIs, os fundos de investimento imobiliário, ali realmente entrando no mercado de lajes corporativas, de prédios, comprando totalmente os prédios, eles transacionando entre si. Perfeito. E isso é o que está voltando esse comercial em voga hoje. E a parte de demanda é tudo que você falou, exatamente isso, mas a parte de investidores e investimentos é justamente assim, o mercado de capitais andou muito mais do que o mercado de investidores privados pequenos comprando aquela unidade. Perfeitamente. Então, a minha aposta, por exemplo, para esse setor comercial é sempre um único dono do prédio, ponto. Seja um FII, seja um grupo de investidores, seja um corporador mesmo em si. Eu acho que não vai funcionar mais esse negócio de o prédio ficar concorrendo entre si no preço de aluguel de sala. Entendeu? Caramba! Legal, não acho que vai funcionar. Tanto, a gente tinha um outro projeto comercial, que era lá em Pedra Azul, que, enfim, acabou não indo para frente, que a gente também já tinha essa tese, que a gente olha e fala assim, o shopping ele dá certo, por quê? Porque ele tem um único dono. Que vai fazer um mix, que vai fazer administração. Que vai cuidar dele, que vai pensar no bem para aquele imóvel. Não vai ter estacionamento, vai ser rotativo, com a empresa séria, empresa aquilo. Não vai ser aquele síndico, vai ser esse síndico profissional, preso, etc. Então, é um mercado muito mais maduro hoje em dia. E aí é onde eu acho que o comercial está se posicionando, é onde a gente tá indo também o que a gente pretende fazer. Pô, legal. E também, então, não tá colocando todos os ovos numa cesta só, né? Você tá diversificando dentro da construção civil. Exato. Cara, qual o maior perrengue que você já passou, ou na obra ou com o cliente? Maior perrengue que eu já passei na obra, porra. Aí ou tem com o cliente, história pra caramba. Mas fala aí um daqueles que assim, rapaz do céu. Tem história pra caramba, Stange. Eu vou falar, tem alguns que sempre marcam muito, né? A gente é muito sério no que a gente faz, falando de construção mesmo, a gente é muito sério no que a gente faz e a gente tenta tomar o maior cuidado com tudo. E aí, por exemplo, lá no Barro Vermelho, a gente tem um caso do imóvel que já foi entregue, que o cliente, a gente deixa o cliente entregar a bancada dele na obra e a gente instalar. Para justamente, a gente sabe que o cliente ele quer escolher a chapa dele, tem o fornecedor dele, tem a marmoraria dele, ou da arquiteta que só confia neles. A gente olha e fala assim, a gente não vai se meter nisso aí, eu vou me meter no que é instalar a bancada. Beleza, vamos instalar a bancada do cliente. O cliente escolheu a pedra XYZ, linda, maravilhosa, a gente instalou, lindo, sem nenhum problema. Alguém, durante a obra, quebrou lá
um negocinho, um dedinho mindinho ali na bancada. Pronto. Aquilo ali eu tive que comprar uma chapa nova, mandar pra moraria dele, etc. Nossa. Foi um prejuízo que eu falei assim, cara, ser artesão também dá um trabalho, um prejuízo. De qual monta, assim? 50 contos, 100 contos? Não, contos? foi uma bancadinha de banheiro que custou 10 mil reais pra mim. Bancadinha de banheiro, tá? Bancadinha de banheiro. Eu tô falando assim, de uma coisa que é um detalhezinho que a gente brinca que é o véu da noiva. Acho que a gente tem milhões de outros problemas. Sim, que ocorrem na obra. Esse aí doeu. Mas esse daí foi tipo assim, eu falei, caraca, olha só um negocinho desse tamanho. Causou um prejuízo desse tamanho. Eu só ficava assim, puta merda, bicho, não... Mas enfim, alto padrão, né, cara? Alto padrão, a gente jeito, tá aqui, tem que entregar. Vamos 30 anos, bucha isso. E vambora, entendeu? Boa, maior perrengue que Vinícius Gasnelli já teve. Vou entrar no bate-bola aqui pra gente ir pra parte final, que você tá com a filha pra nascer, tá fazendo... Como é que tá fazendo lá no Horizon? A gente tá fazendo a Fundação Batistaca lá. Fundação Batistaca. Cara, você prefere casa ou apartamento? Eu prefiro apartamento. Você acha que é interessante entrar num bairro já consolidado ou numa região com potencial de valorização? Nossa, com certeza consolidado. Com certeza. Nossa, com certeza. Você prefere o conforto e praticidade numa unidade um pouco menor ou você prefere uma metragem maior para não se sentir ali apertado tudo mais? A gente prefere a metragem maior, sempre. Mas quando a gente vai olhar... Você vai precisar... Assim, eu sei que é um bate-bola, mas metragem é maior, geralmente é um prédio mais antigo, você vai demandar fazer uma reforma muito maior, aí você olha e fala assim, vou para praticidade. Praticidade mais novo. Mais novo, menor, e às vezes muito mais bem localizado do que um maior. Enfim, depende do que você está disposto ali. Eu, como já sou consultor, eu iria para um imóvel maior, a gente está mudando a sede da consultora, por exemplo, só um parênteses. A gente vai pegar uma casa, vai derrubar ela quase ela toda para fazer. Por quê? Porque a gente tem... Vamos colocar assim, saco, paciência para fazer isso. Sim. Cliente normal, talvez iria para praticidade mesmo. Boa. Você compraria para valorizar ou você compraria para renda? Renda. Renda. Boa. Vitória ou Vila Velha? Vitória, com certeza. Eu ia falar que montanha ou praia, né? Guarapari ou Pedra Azul, mas é Pedra Azul. Pedra Azul. Até tem lá, a gente tem casa lá, a gente gosta muito da região. Enfim, a região é sensacional e é uma região que tem se valorizado bastante nos últimos anos. Está sendo sempre uma grande promessa. Guarapari está tendo vários lançamentos aí, mas você vê o lançamento de loteamento, é outra pegada, é outro tudo. É um turismo que já não é tão qualificado assim, apesar das tentativas da prefeitura. Então, não é algo que me atrai mais, entendeu? Não é algo que nunca me atraiu. A gente nunca teve casa em apartamento em Guarapari, por exemplo, Pedra Azul entendeu? É o friozinho. Onde é que resolveu ter casa? Em Pedra Azul. Então, cara, Pedra Azul. Todo mundo fala de oportunidade. Então, eu vou lá. Primeiro andar, fundo, sol da tarde, num pressão descontado, ou frente, andar alto, 2 vagas soltas, vista para o mar, no preço certo. O que você vai? Stanger. Eu vou no frente, vaga solta, andar alto. Não tenho dúvida. Por quê? Porque eu acho que vai ter sempre muito mais público, as pessoas sempre vão estar mais... o funil, né? Vai ter mais gente no funil disposta àquilo. Muitas vezes a gente... Não é à toa que sol da tarde muitas vezes tem um valor mais descontado, porque tem menos pessoas no funil dispostas a comprar aquilo. Então eu prefiro ter um funil um pouquinho maior. Apesar do valor um pouquinho maior. Sim, né? legal. E aí, cara, a última vai faltar imóvel? Com certeza. Se ficar parado... Mas é verdade. Se ficar parado, o preço está errado. Se ficar parado, se você mesmo, o cliente, ficar parado esperando realmente o imóvel dos sonhos vir, não vai vir nunca. Não vai vir nunca. Mesmo você querendo construir a sua casa dos sonhos, primeiro você tem que comprar o terreno. Então, assim, esperar o apartamento perfeito, da planta perfeita, não vai ter nunca. Não vai ter nunca. Então... Realmente, eu lembro um papo muito bom que a gente teve uma vez que você falava, não, o cliente tem que saber o que ele abre mão. O que se apega e do que abre mão, porque o perfeito não existe. E é exatamente isso. O cliente, se ficar parado, ficar esperando, vai ficar lá pagando aluguel para sempre, até ser despejado que o cliente vai querer o imóvel de volta, já teve a valorização que queria e vai vender e vai ficar chupando o dedo.
A realidade é essa, no final das contas. Bom, cara, quero te agradecer seu Obrigado tempo, né? Tirar o engenheiro da obra, né? O proprietário da obra. Desejar aí muito sucesso para 2026. Espero que a gente esteja junto aí mais um ano. E para você que assistiu até agora, se inscreve no canal, aperta no sininho, segue a gente no Instagram e acompanha aí que toda semana a gente está tendo um episódio novo. Quero agradecer a moçada do Grupo Sim e da Fervo Digital. Um abraço, tchau.